Olá pessoal, vamos fixar aí um pouquinho o conhecimento, lembrar do que vocês viram aí durante essa aula, que é uma aula extensa, sei que eu falo pra caramba nessa aula, e vamos colocar alguns pontos adicionais aí ao final da aula. Tem aí essa frase em relação à monitorização adequada e à reversão adequada, e isso é muito importante, a monitorização cada vez mais presente aí no dia a dia do anestesiologista, obviamente uma outra anestesia, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Lembrar, da base aqui, o entendimento da anatomia e fisiologia que é fundamental para a gente entender toda a aula, por isso que a gente fica um tempo explicando fisiologia, então lembrem-se aí das alterações em relação à anatomia e à fisiologia que a gente vai ter, em relação principalmente aos receptores extrajuncionais, que tema frequente de prova, o tempo lá, maior afinidade à succinilcolina e também o maior tempo aberto e aí a hiperpotassemia frequente dos receptores extrajuncionais. Não se esqueçam desses detalhes na prova, como que é um receptor extrajuncional, qual é a conformação das subunidades, que isso sempre cai nas provas do TSA. A gente viu também a diferença aí da succinilcolina e dos outros bloqueadores neuromusculares. Lembre-se dos efeitos da succinilcolina, dos efeitos colaterais, principalmente, sempre isso é abordado em prova, então fique de olho na succinilcolina. Succinilcolina é uma droga em desuso e é uma droga que gosta de cair em prova, gosta de ser sempre perguntada, então estudem aí, fixem bem a succinilcolina. Aqui as interações também, frequentemente a gente vê casos clínicos relacionados a isso, principalmente a interação dos bloqueadores com outras drogas ou também com doenças neuromusculares. Aqui principalmente a gente tem visto aí nos últimos anos cair bastante. Lembre-se aí da miastenia, que eu tive agora um sexto sentido aqui e eu acho que pode cair um caso clínico de miastenia, então lembre-se também de estudar a miastenia que está dentro dessa matéria. Além disso, o meu slide resolveu pular tudo de uma vez, então deixa eu voltar aqui devagarzinho. Então lembrar da reversão dessas drogas, reversão inespecífica com os anticolinesterásicos. Importante a gente entender a estrutura lá dos anticolinesterásicos, sempre cai em prova também a diferença aí da neostigmina, da fisostigmina, quem vai para o sistema nervoso central, quem não vai, os efeitos colaterais e lembrar principalmente aí da neostigmina. Aí a reversão específica, o Sugamadex, super em moda, a gente vai discutir um pouquinho de Sugamadex aí para frente também, mas lembrar das doses, das indicações, da monitorização, a dose conforme a monitorização e dos pequenos efeitos colaterais em relação a isso. E por último, monitorização de bloqueio neuromuscular, foquem aí nos sítios de localização que a gente pode utilizar, né, e qual que é a diferença entre esses sítios e também os tipos de monitorização, principalmente aí o TREM-ALFOR, né, a sequência de 4 estímulos e a contagem pós-tetânica, que é o que a gente vem utilizando mais na nossa prática clínica, né, principalmente relacionado aí ao bloqueio profundo. Tá? Então as vantagens em relação a isso e lembrar sempre que clinicamente a gente não consegue ver bloqueio, o que a gente precisa ver sempre é bloqueio através de um monitor de função neuromuscular, que a gente vai ter uma avaliação quantitativa e não qualitativa, né? Quantitativa, para a gente saber se esse paciente está curarizado ou não, se ele precisa ser revertido ou não, se ele está no meio da cirurgia, se ele precisa ser, aumentar a dose de relaxante e assim por diante. Nessa última parte da aula aí, do Fixando o Conhecimento, que a gente coloca esse ponto extra, vou falar um pouquinho de novos bloqueadores neuromusculares. Tá lá no Miller, a gente não colocou isso na aula para não ficar tão extenso, então agora a gente vai falar um pouquinho desses bloqueadores. Eu tenho medo que essas coisas caiam na prova e a gente não tenha falado e vocês não tenham lido, então eu estava relendo o capítulo do Miller de bloqueador neuromuscular, que eu gosto muito desse capítulo, no Barrett também está muito legal. E aí eu comecei a ver que tinha esses novos bloqueadores neuromusculares. Então a gente tem esses fumaratos. Os fumaratos são novos compostos que a gente tem, são compostos
com esse nome difícil aí, compostos olefínicos, tá? Tem ligações duplas, são isoquinolínicos de éster, vão diferir dos benzil-isoquinolínicos, como o mivacúrio, tá? Principalmente por causa do método de inativação que a gente vai ter com essas drogas. São drogas que são elas são degradadas, não, na verdade elas são elas têm uma ligação com essa L-cisteína e ele é um mecanismo que acaba degradando, na verdade degrada mesmo os fumaratos, e você acaba tendo produtos de degradação menos ativos. Então, quando a gente administra a L-cisteína para esses pacientes, eu consigo reverter o furamato, esses furamatos com mais rapidez. O guantacúrio tá aí, é o que está sendo estudado, é um alfa-clorofuramato, como está escrito aí, assimétrico. Ele está sendo desenvolvido para ser o substituto da succinilcolina. Então ele vai ter um início de ação rápido e ele também vai ter um efeito aí de curta duração. E eu tenho esse breve tempo de duração vai ser por causa da reação com a cisteína. Então eu tenho a inativação do fármaco pela cisteína plasmática, eu vou ter uma alteração no guantacúrio, que ele tem lá, faz uma adução da molécula do guantacúrio e ela fica de uma forma que ela não é reconhecida pelo receptor nicotínico lá da junção neuromuscular. Então o que acontece, depois que a cisteína inativa o guantacúrio, você não consegue mais ter a ligação e ele deixa de ser ativo, deixa de ser um bloqueador neuromuscular. Existe uma outra forma aí também de ser degradada, né, que é uma via mais lenta aqui por hidrólise do éster sensível ao pH, mas a maior parte relacionada aqui à inativação com a cisteína plasmática. Então, quando eu consigo colocar essa cisteína também, é uma forma de eu ativar mais e acelerar de alguma forma a inativação do guantacúrio. Então, ele é reversível também por anticolinesterásicos, mas quando eu coloco a L-cisteína junto, eu consigo deixar com um tempo bem curto. Então, o antagonismo aqui dessa droga vira com 1 minuto, eu consigo reverter o guantacúrio com a L-cisteína. Então, fica muito mais rápido para eu fazer essa reversão. A cisteína, que a gente está falando dela, é esse aminoácido endógeno não essencial, ela é derivada aí de uma molécula de serina e uma molécula de metionina e tem a forma dos enantiômetros L e D. Aqui a gente usa a L-cisteína, tá? L-cisteína aí é frequente, uma construção proteica aí normal, né? E um aminoácido essencial em bebês, tá? Em bebês a gente precisa muito desse aminoácido. Ele tem muito nas soluções de nutrição parenteral para pacientes pediátricos, tá? E aí você tem essa forma aqui da L-cisteína que pode fazer com que eu tenha aí a aceleração da degradação do guantacúrio. Esses outros compostos que estão aqui também são bloqueadores adespolarizantes, né? O CW02 e o CW011, aqui um fumarato sintético, aqui um maleato assimétrico, são moléculas que têm ausência de cloro aí, e aí faz com que eu tenha uma degradação mais lenta, né, uma adução mais lenta pela cisteína, ou seja, aquele processo que é rápido com o guantacúrio não é tão rápido com essas moléculas, mas ainda são estudados aí como bloqueadores neuromusculares adespolarizantes de duração intermediária, tá? Então a ideia é aqui o desenvolvimento de novas drogas, mas a grande droga aí que parece que pode ser promissora vai ser o guantacúrio mesmo, para tentar substituir aí a succinilcolina com menos efeitos colaterais da succinilcolina. E aqui uma dúvida constante que os alunos têm mandado para mim, e aí uma reflexão sobre isso. Readministração de Sugamadex, ou seja, situações onde eu tenho um paciente que foi operado, né? Ele acabou de ser operado, foi revertido com o Sugamadex e está na recuperação
pós-anestésica. Esse paciente tem uma intercorrência cirúrgica e ele precisa voltar para a sala. Então, qual a conduta que você deve ter em relação a isso? Então, segundo as fontes bibliográficas, se cair na prova, responda sim, tá? Se for um paciente que tomou, está no pós-operatório, há menos de 24 horas que fez uso do Sugamadex, pode... aqui tem um paciente que tem um sangramento, o cirurgião decide reabordar, então qual a conduta? Então o correto o que é? Menos de 24 horas, se não for uma situação de sequência rápida, prefira os benzil-isoquinolínicos, ok? Aí você pode optar pelo cisatracúrio aí, que é a melhor opção entre os benzil-isoquinolínicos, porque não libera histamina como o atracúrio. Se você precisar de uma sequência rápida, aí você vai ter que fazer uso da succinilcolina. Deu engasgado aqui. Qual que é a importância de vocês saberem isso? É porque tem saído estudos em que autorizam você a reutilizar o rocurônio nesse paciente se você tiver feito doses de Sugamadex de 2 mg por quilo, depois de algumas horas você pode repetir o rocurônio. Se você fez 4 mg por quilo, você pode dobrar a dose do rocurônio. Mas isso não está na bibliografia oficial. Então, se for perguntar na prova, eles provavelmente não vão perguntar sobre essa conduta. Então, a conduta correta para a prova, esqueçam esses trabalhos, esqueçam a prática do dia a dia, estou falando para a prova, lembrar que é trocar. Menos de 24 horas, eu tenho que ou usar o benzil-isoquinolínico, ou se for uma cirurgia de urgência, né, e eu precisar fazer uma sequência rápida nesse paciente, aí eu vou usar a succinilcolina. Ok? Então esses são os recados aí finais em relação ao bloqueador neuromuscular. Completem aí o estudo com isso, dê uma lida no Miller, tem algumas páginas em relação a esses novos bloqueadores neuromusculares e lembrem-se disso aqui que é um ponto importante, sempre é abordado em provas. Ok, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, mande aí para a gente no Pedagógico, a gente vai responder com a maior tranquilidade e a maior satisfação para vocês. Muito obrigado novamente e até a próxima.